Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Queridos, nós estamos ainda nesse período, não é, de agosto. Estamos trabalhando com a temática é tempo de reconstruir, e com o subtema é tempo de reconstruir a nossa santidade, a minha santidade. Dizer também aos queridos que estaremos ainda nesse mês de agosto com as mensagens gravadas, mas sabendo que a partir do mês de setembro, estaremos com os nossos cultos presenciais nas terças-feiras, né? Então, ainda temos mais, por assim dizer, né, mais 2 mensagens, e em setembro 2 mensagens ainda gravadas. Em setembro nós iniciaremos com os cultos presenciais às terças-feiras. Quero convidar os amados a que abram as suas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 5, um texto bem conhecido. Vou ler o versículo 16 e refletir um pouco com os queridos no contexto desse texto extraordinário. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Como disse, nós estamos tratando deste subtema, não é? É tempo de reconstruir a minha santidade diante de Deus. É tempo de reconstruir a minha santidade para estar mais próximo do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E quando me deparei com esse texto, queridos, um texto, como disse, muito conhecido, ele muito fala ao meu coração, e é um comprometimento muito grande que nós, servos do Senhor, precisamos ter para com o Senhor. O apóstolo Paulo, aos crentes da Galácia, ele fala: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Quando a gente anda desconforme a vontade do Senhor, quando a gente anda sem estar agradando ao Senhor, não há como a gente crescer em santidade, não há como a gente crescer na presença do Senhor. Então, precisamos eliminar, deixar as vontades da nossa carne, as vontades que muito afloram por sermos carne, por sermos humanos, pelo fato de que a nossa carne ela tem inclinação ao erro. Então, para agradarmos ao Senhor, nós precisamos andar em espírito. Quando o mesmo apóstolo ele fala aos crentes em Roma, ele diz que no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam mais segundo o desejo da carne, mas para agora os que andam segundo o desejo, a inclinação do Espírito. Então não há mais condenação. Então isso é fato. Mas uma vez sendo nós libertos do pecado, libertos da condenação do pecado, é mister que andemos em espírito, é mister que andemos agradando ao Senhor. É mister que o nosso espírito, que testifica com o Espírito do Senhor, é necessário que então vivamos de forma que a nossa carne esteja condicionada à vontade do meu espírito, que, como disse, testifica com o Espírito de Deus de que somos filhos do Senhor, filhos de Deus. Então notem, o versículo 17 na sua sequência diz: porque a carne ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. Estes dois, carne e Espírito, se opõem, de forma, como diz o restante do versículo, opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, à luz desse texto, a gente sempre tem um entendimento.
Quantas vezes a gente põe a mão na cabeça, puxa vida, eu não deveria ter feito o que fiz, não é? Em muitos casos é uma situação de arrependimento, onde a gente muda o rumo e não pratica mais. Outros casos é uma atitude de remorso, não queria ter feito, mas volto a fazer. Mas ao servo do Senhor cabe sempre o arrependimento verdadeiro, genuíno, quando se trabalha para não voltar-se às mesmas práticas que desagradam ao Senhor. E viver uma vida de santidade requer, então, uma vida de renúncia ao mundo, uma vida de sacrifício, uma vida onde você vai dedicar-se ao Senhor, né? Até mesmo a despeito das muitas atrações, dos muitos convites que este mundo vem a fazer para você sair da presença do Senhor. E não são poucos. Como diz a realidade, não é? O pecado, a palavra de Deus declara isso. O pecado ele está sempre próximo de nós, o pecado ele está sempre ali rodeando. Então a gente precisa deixar todo o embaraço, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, todo o embaraço, todo o pecado que de tão perto nos rodeia. Então diz na sua sequência, versículo 17, nós lemos o 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis então debaixo da lei, porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são. Começa a enumerar: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, são situações de rixas, de brigas, de desavenças, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque, a bem da verdade, se cometem tais coisas, se é uma prática contínua, é porque ainda não houve conversão. Se é uma prática contínua, é porque ainda não fora separado para o Senhor. Por isto ainda não tornou-se um santo do Senhor, separado para a santidade, para a santificação, para viver uma vida na presença do Senhor. Então é algo realmente muito sério. Então a todos os que vivem assim é porque ainda não provaram. De repente já foram até chamados por Deus, mas não deram ouvidos. Porque o Senhor, Ele chama-nos para a santificação de vida. Ele nos chama para sermos separados para Ele, para vivermos uma vida em conformidade com a vontade dEle, para o serviço dEle. Então, somos chamados, somos santos, separados, para vivermos uma vida de santificação. Então, é muito importante nós estarmos compreendendo isto. Notem, não só vivenciando, mas também praticando esta realidade. Praticando de uma forma exemplar, porque nós somos convidados, né, a participarmos de uma vida separada, de uma vida em santidade para o nosso Deus. Aí, queridos, o texto então ele continua dizendo, preste atenção, a partir do versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, eu posso fazer à vontade, eu posso amar à vontade, eu posso viver uma vida plena de felicidade, de alegria à vontade, eu posso exercer a bondade,
a longanimidade, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, o controle. Eu posso vivenciar isto de forma plena, porque, a bem da verdade, o aflorar destas emoções, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, isso é viver uma vida separada para o Senhor, para que, com certeza, haja a provisão, uma vez que nós somos de Cristo, sermos envolvidos e também envolvermos outras pessoas a serem chamadas para a santificação de vida, para estarem separados para o Senhor. Por isso o versículo 24 diz que os que são de Cristo, os que vivem separados para Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos e concupiscências. Então, observe, queridos, que uma vez que somos do Senhor, e nós somos do Senhor, então nós crucificamos, nós cravamos, nós pregamos, nós matamos a nossa carne, porque ela foi mortificada. Por isso o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, também nesta carta, no capítulo 2:20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Ele está falando da sua carne. E vivo, portanto, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida, então, que eu vivo neste corpo, nesta carne, eu vivo agora para o Senhor. Eu vivo agora para o Senhor que me amou, que se entregou a si mesmo por mim. Versículo 20 do capítulo 2. Então, queridos, nós fomos chamados a viver para o Senhor, separados para Ele. Então, andemos em espírito para não cumprirmos as obras da carne. Andemos em espírito para agradarmos ao Senhor. Andemos em espírito para vivermos uma vida no amor, no espírito, não é? Na alegria, na bondade, na longanimidade, na fé, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Andemos com o Senhor, crucifiquemos, matemos de fome a nossa carne infame que tem desejos carnais que desagradam ao Senhor. E assim nós agradaremos ao nosso Pai. Então é tempo de reconstruir a minha santificação diante deste Pai amoroso. É tempo de reconstruir a minha santidade agradando o Espírito de Deus, andando no Espírito do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados, e que possamos viver isto plenamente. Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é rica, que é eficaz, que fala ao nosso coração, a nossa vida, que nos demonstra, que nos mostra a realidade de vivermos uma vida separados para o Senhor. Deus Santo, esteja abençoando o Teu povo, esteja abençoando a Tua igreja, despertando para a fé, despertando para viver uma vida, ó Deus, na dispensação, no amor do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, preserva, conserva, abençoa as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo, meus amados irmãos, nos abençoe. Muito bom nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor aos nossos corações. Até a próxima. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém?